Bom dia a todas e a todos, um prazer recebê-los para essa nossa divulgação de uma versão adiantada, não é isso? Nunca é final, certo? Mas de uma versão bastante adiantada do nosso sistema de informação estatística do Distrito Federal, que é um projeto que nós retomamos aqui na Codeplan, nessa gestão que começou a ser desenvolvido no final dos anos 2000, não é isso, Ash? E ficou muito vinculado ao anuário estatístico, e nessa nova gestão nós conseguimos institucionalizá-lo via decreto do governo, que estabelece, não é, seus objetivos, suas metas, sua forma de trabalho, e que tem como propósito principal viabilizar o compartilhamento de informações estatísticas e registros administrativos entre os órgãos do Distrito Federal. Isso é uma coisa que parece óbvia e necessária no governo, não é? Em que órgãos integrem, não é, suas bases de dados para, a partir, não é, desse conhecimento, ou melhor, dessa fonte de dados integrada e mais extensa, mais coesa, permita a análise de políticas públicas, o aprimoramento de políticas públicas e o redesenho de políticas públicas. Parece uma necessidade óbvia de qualquer Estado, de qualquer governo, mas é algo muito difícil de se construir na prática, e o CIEDF dá um primeiro passo nesse sentido, pioneiro, inclusive, no Brasil, nesse sentido. Se formos olhar para outros estados do Distrito Federal, do Brasil, o Distrito Federal se destaca recentemente nesse tipo de empreitada. Isso ficou muito claro na nossa participação na ANIPES, não é, que é a Associação Nacional das Instituições de Pesquisa e Planejamento de nível estadual, onde nós tivemos a oportunidade de apresentar uma versão também do CIEDF que criou muita expectativa, e eu espero que seja exemplo, né, sirva de exemplo para outros estados. Eu tenho a impressão de que será, né? O Maranhão já começa a trabalhar, inclusive, com o mesmo nome, né, de Sistema de Informação Estatística do Maranhão, e eu acho que a gente vai aí criando, não é, um legado importante da Codeplan a nível nacional. O CIEDF ele constrói um ambiente de segurança para o compartilhamento de informações. Segurança tanto para o gestor, proprietário, vamos colocar assim, entre aspas, desses dados nas diferentes secretarias, e para o usuário desse dado posteriormente, porque ele institucionaliza um comitê de gestão estratégica da informação, no qual tem assento todos os órgãos do Distrito Federal, e é esse comitê que, de forma conjunta, colaborativa, toma as decisões sobre o acesso a dados, sobre o compartilhamento de dados, regulamenta esse processo no âmbito do Distrito Federal. Então, todos os órgãos têm voz, nada é imposto de cima para baixo, tudo é construído horizontalmente, com a participação de todos os órgãos, e isso dá a esses órgãos mais confiança, mais tranquilidade para entender como seus dados serão usados e para que fins, né, serão utilizados esses dados. Nossa esperança, não é que dentro do CGI a gente possa ter um processo muito mais ágil de compartilhamento de informações. O processo hoje é muito baseado na construção de acordos de cooperação técnica, processos extremamente burocráticos, que levam muito tempo para serem processados, e que atrasam, portanto, ações que são extremamente necessárias de avaliação de um programa, de análises de diferentes políticas, da interface entre essas políticas, de construção de indicadores. Então, todos esses elementos são prejudicados pela demora em que, não é, o compartilhamento de informações ocorre. A gente tem a expectativa, dentro desse sistema que a gente está criando, de agilizar esse processo de troca de dados. E óbvio que o nosso sistema se beneficia muito de outras iniciativas que estão sendo feitas no âmbito do governo do Distrito Federal, e aí cabe destacar os nossos parceiros na CGDF e na CEPLAG, no sentido de construção também de ambientes, não é,
de troca de informações. Então, o portal de dados abertos já é um grande avanço, já nos facilita enormemente a vida, porque nós já nos apropriamos desses dados e já estamos trabalhando esses dados sem ter que necessariamente requisitar para ninguém, já estão lá públicos, então isso é um enorme avanço. E a CEPLAG, obviamente, dentro do seu sistema de gestão DF, que trabalha muito com informação, trabalha muito com esses dados que vêm das diferentes secretarias dos diferentes órgãos, também, obviamente, se beneficia, não é, de acesso a um sistema como o CEDF, que traz aí informações estatísticas que podem ser complementares, não é, ao trabalho que já é desenvolvido na CEPLAG de avaliação de desempenho dos diferentes órgãos, de acompanhamento dos acordos de resultado e assim sucessivamente. Então, a forma como eu vejo isso é uma malha, uma rede, não é, de atores no âmbito do Distrito Federal preocupados com essa questão da gestão da informação, do acesso à informação e, mais do que tudo isso, do uso da informação para a construção de conhecimento e de inteligência aplicável ao aprimoramento das políticas públicas no Distrito Federal. Então, é uma felicidade hoje trazer para vocês esse produto bastante avançado, para não dizer acabado, né? Que contribui e consolida o esforço que essa gestão do governador Rodrigo Hollenberg fez para o aprimoramento do processo de gestão e de políticas públicas no Distrito Federal. Então, fico muito feliz em fazer essa entrega hoje, porque considero ela uma das mais relevantes dessa nossa gestão, e eu espero que seja algo que a Codeplan, como um todo, se aproprie disso, tome como seu, porque é um produto da Codeplan, e o utilize de forma inteligente para ampliar sua participação nos processos decisórios do governo do Distrito Federal. Essa é a minha sincera expectativa e esperança para o futuro. Não é o único projeto que a gente desenvolve na Codeplan, mas é um projeto muito importante que a gente desenvolve na Codeplan. A Lides entra aqui agora, eu vou chamar a atenção para ela porque ela entrou atrasada. Não, estou brincando, Lides. Muito bem-vinda. Tá? Eu tinha falado da CEPLAG e da CGDF como parceiras nesse processo de gestão da informação, mas eu não posso deixar de falar da CEGET, obviamente, do trabalho que você faz à frente do CITURB, né, que é um outro... Oi? Geoportal, enfim, tá? Que enfim, do Sistema Nacional de Dados Espaciais, não é isso? Como é que é o nome? Eu esqueço... O IND, que está lá com vocês, não é isso, Lides? Então, são todos um conjunto de esforços que estão voltados para a gestão da informação e acesso a essa informação para melhoria das políticas públicas. Era isso que eu estava dizendo antes de você chegar. Então, só para reforçar também o papel importantíssimo que a CEGET tem nessa rede. Então, eu vou concluir, não é? Estava já me encaminhando para isso, no sentido de apontar o CEDF como um importante instrumento e ferramenta, não é, para ampliação da participação da Codeplan nos processos decisórios do governo, em parceria e em rede. Né? A ideia é que a gente aprimore e possa aprimorar no futuro essa nossa capacidade de trabalhar em rede para desenho, redesenho, avaliação, implementação de políticas públicas e monitoramento de políticas públicas. Eu acho isso também um outro elemento importante, que hoje a CEPLAG cumpre muito bem essa função, mas que pode muito bem ser aprimorada e auxiliada, né, por outros órgãos do Distrito Federal. Então, com isso eu concluo. Eu vou passar a palavra aqui para o Bruno, para seus comentários, e depois a gente faz a parte para a apresentação, que será feita pelo West e pelo Alexandre. É isso? Então, tá bem. Bruno. Bom, bom dia a todos. Eu também vou ser bastante breve, quer dizer, eu vou só complementar um pouco o que o Lúcio falou. Quer dizer, acho que esse esforço que a gente teve, de fato, ele herda alguns esforços que já vinham sendo feitos, né? Como o próprio Lúcio já mencionou, dos dados abertos. Acho que é uma iniciativa muito importante. E a principal ideia aqui, quer dizer, a gente conhecer melhor o que o Estado faz, quais são as ações que o Estado faz e a situação do DF, quer dizer, para a gente cada vez mais ter políticas públicas baseadas em evidência. Eu acho que essa era e sempre foi o nosso grande objetivo aqui na Codeplan. Então, eu acho que esse é um grande esforço que a gente tem. Eu acho que o Lúcio ele é modesto quando ele fala do CG, da construção
do trabalho em rede, de você ter negociações, como você diz, decisões compartilhadas e tal, eu não teria metade da paciência que ele tem para conduzir todas as reuniões e conseguir levar tão bem o contraditório e conseguir chegar a um consenso. Eu acho que o esforço do CGEI, de todas as secretarias praticamente estarem envolvidas nesse fórum e poderem se manifestar, e essa construção coletiva, eu acho que foi grande parte por conta do teu esforço, né? Eu acho que isso eu queria ressaltar aqui. Para complementar só, quer dizer, a gente está apresentando os dados do CGEI, eu queria também parabenizar a equipe do Alexandre e da Dieps, porque a gente começou com uma demanda que era ter um site sexy com dados do DEF. Era essa a primeira demanda que a gente tinha. E aí, a partir disso, surgiu o Brasília em Números, né? E acho que foi um primeiro esforço que a gente teve. E hoje, quer dizer, eu acho que o mais legal do CIEDF é que ele faz um efeito que o Tiago, quando veio aqui, o Tiago Marzagão, da Controladoria da União, disse que é o efeito uau. Quando você vê o CIEDF, você fala, uau, isso é legal. É uma coisa bem feita, né? E eu acho que, além da gente conseguir juntar um monte de dados, eu acho que tem um esforço muito interessante, que é a gente conseguir prover produtos criativos a partir de dados e registros administrativos. E o Geocode é um deles, né? O Geocode, a gente tem... quem usa Google Maps sabe que, às vezes, o Google Maps erra muito com o endereço aqui do DF. E o legal do Geocode é que a gente consegue acertar bastante, né? Então, a gente está competindo com o Google, ou pelo menos alguma coisa que seja competitiva, é um motivo de grande orgulho para a gente. Quer dizer, para finalizar, eu não vou adiantar fazer nenhum spoiler nenhum. Sim, acho que exatamente. Esse sempre esse é um ponto também que a gente sempre quis, né, que facilitar o acesso do cidadão para conhecer o que é o DF, né? Então, aqui na Crodeplan a gente tem uma série de pesquisas, a gente tem a PIDAD, a PIMAD, e às vezes só quem é pesquisador consegue mexer no microdados, abrir um CSV, rodar um processo estatístico para saber quantos espíritas existem no DF. Se você abrir o CADF, você vai conseguir saber isso, inclusive por região administrativa, onde tem mais espírita, onde não tem. Coisas do tipo, não porque eu seja espírita ou esteja defendendo religião espírita, mas coisas desse tipo eu acho que é bastante importante, né? Bom, era isso que eu tinha para falar, eu não queria me alongar mais. Só o último ponto, acho que é importante, é dizer que também o esforço todo foi feito com software livre ou não proprietário, né? Então, é só esforço nosso, cabeça, criatividade e utilização de softwares livres, né? E sangue, né? Sangue, suor e lágrimas. É isso aí. Obrigado. Bom, gente, eu vou passar então o microfone para o West, que conduz agora essa parte de apresentação, junto com o Alexandre. A gente desfaz a mesa e depois a gente pode abrir para uma rodada de perguntas e comentários. Bom dia a todos. Motivo de orgulho nosso estar aqui nessa empresa. Eu sou novinho, né? Tenho 33 anos, né? Mas de casa, né? Não colou, né? Não deu certo. Não deu certo. Mas assim, o CDF como o Dr. Lúcio colocou, né? É um resgate daquela ideia do que um dia a Codeplan foi, né? Uma empresa de ponta, uma empresa inovadora, uma empresa que sempre trouxe para o conjunto da sociedade como um todo projetos e produtos inovadores, né? Projetos que nós ficaríamos aqui o dia todo falando da capacidade que ela tinha e que ela tem e que ainda está presente aqui, porque o resultado das informações, como o Alexandre sempre fala, ele é o resultado do que as nossas equipes estão trabalhando lá no back-office, lá que estão produzindo os dados e a gente trazendo essa visualização. Ou seja, e a ferramenta ela só conseguiu avançar nesse ponto porque ali o pessoal, nossos colegas da contadoria ali nos ajudaram bastante. Nós tivemos no início dessa caminhada dentro do CGEI profundas discussões de como que esses dados seriam tratados, de como que esses dados seriam apresentados. Ou seja,
um trabalho coletivo, uma construção coletiva, onde a sociedade é que deve ser o principal foco do resultado das políticas e dos projetos que são desenvolvidos dentro do governo, né? Então, a gente, assim como o Lúcio falou, eu também tenho orgulho de ter participado e de ter dado essa contribuição. Inclusive, é uma entrega importante que esse governo faz no fim de sua gestão. O que é o sistema? Na verdade, ela é uma plataforma agregadora, ela concentra, né, informações estatísticas com vista à elaboração de políticas públicas. Como é que eu vou pensar em desenhar uma nova política pública se eu não tenho informação? Se eu quero desenhar um programa na área educacional, se eu não sei quais são as quantidades de alunos, se eu não tenho uma projeção da população, se eu não conheço sobre a infraestrutura básica já existente. É fruto, como já foi falado aqui, de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, o CDF não é só os analistas, são os estatísticos, são os economistas, são os geógrafos, são os pesquisadores, são todos aqueles que estão produzindo informação importante que pode ser, inclusive, disponibilizada no meio magnético e numa plataforma amigável. O objetivo é fomentar a retomada do processo de governança na área de gestão estratégica, promovendo acesso fácil e rápido a inúmeros dados e análises e informações necessárias para a tomada de decisão. Eu costumo dizer o seguinte: existe alguma relação do aumento da violência infanto-juvenil com a evasão escolar? Eu não sei, mas eu preciso dessas informações. Uma está na Secretaria de Educação e outra está na Secretaria de Segurança Pública. Então, com a ferramenta, ela pode me permitir esses cruzamentos e os nossos pesquisadores, os nossos estudiosos aí da área, podem fazer as devidas análises e isso pode ser um grande mote na hora que eu for fazer o planejamento estratégico do governo, na hora que eu for desenhar as políticas públicas. Como o Lúcio comentou, nada pode ser feito na administração pública que não seja formal. Então, houve a necessidade de se restabelecer o marco legal. Mas aí, numa filosofia, como o Vadijô está ali, eu faço sempre a referência, porque a gente conversou muito, o Vladimir também, e eles têm essa experiência da controladoria, de que é trabalhar num ambiente de colaboração. De imposição não funciona, não é isso? Se eu exigir que as pessoas me mandem os dados, não vai conseguir. E aí o Lúcio sempre defendeu, nas reuniões, que haveria a necessidade de a gente fazer as transações informacionais. Ou seja, eu trago a minha necessidade de informação que eu tenho na determinada secretaria, e a secretaria me pede as informações, e nós aqui, dentro do CGI, vamos construir as visualizações e os ambientes para que isso possa, no futuro, né, que é o sonho nosso, né, o Alexandre vai dar a pincelada, é que lá na frente a gente possa ter uma grande rede, e aí sim, né, um ambiente onde a gente possa ter uma rede de altos estudos de política pública contribuindo para o país. O Lúcio não comentou, mas nós já temos até a experiência, né, Bruno, internacional, ou seja, nós já tivemos aqui, até nesse auditório aqui, 2 teleconferências internacionais com o pessoal, né, lá da Argentina, que viu com bastante, com bons olhos essa iniciativa que está sendo desenvolvida pela Codeplan, e já tem até um trabalho aí que está caminhando em cima nesse sentido, como é também no caso do Maranhão. Bom, eu vou chamar o Alexandre, porque eu não vou cansar ninguém, até porque tem uma fama de falar demais. Então, o Alexandre vai fazer as pinceladas e daqui a pouquinho a gente vai estar dentro da ferramenta e vocês vão ter a possibilidade de ver o potencial da ferramenta em uso, tá bom? Inicialmente, obrigado. Bom dia a todos. Agradecer pela presença de todos vocês, a oportunidade de estar mostrando essa ferramenta. Agradecer a minha equipe, todo o empenho, todo o trabalho. A equipe Codeplan, que isso aqui é uma imensa família. Todos hoje vestimos a camisa Codeplan. Isso aqui é um produto Codeplan, uma ferramenta que foi construída de forma coletiva. Agradecer ao Lúcio e ao Bruno pela total autonomia que tivemos na escolha das tecnologias, da forma como
a ferramenta poderia ser construída e elaborada. Então, assim, e todo incentivo, porque graças à presidência e à diretoria, essa ferramenta foi construída aqui na Codeplan. Como o Ash falou, a ferramenta hoje ela é um grande concentrador de todos os produtos que foram criados de 2016 para cá. E como o Bruno falou, o requisito inicial que nós tínhamos para o Brasília em números, que foi a ferramenta inicial, o pontapé inicial de todo esse projeto, era o desejo de ter uma ferramenta sexy. Esse era o requisito que nós tínhamos. O que deveria ser sexy? A gente entendeu, óbvio, era uma ferramenta de fácil acesso, que tivesse uma linguagem simples, que qualquer pessoa pudesse acessar. Então, já indo direto para o portal CDF, a ferramenta em si, houve a concentração de todos os portais. Anteriormente lançamos o Brasília em Números e o Brasília em Mapas. Hoje, esses portais estão dentro do CDF, ocorreu uma migração, ocorreu uma conversão, né, a convergência desses portais aqui para dentro. Então, a parte de painéis toda se encontra aqui, dentro do CDF, anteriormente no Brasília em Números. A parte das ferramentas estatísticas também estão aqui dentro. E as ferramentas geográficas, com dados geoestatísticos, também se encontram aqui, que a gente chama de ferramentas agregadas. Então, nós temos aqui os painéis estatísticos e as ferramentas agregadas num grande portal. Eu vou mostrar isso aqui tudo rodando, mas só para o pessoal já conhecer um pouquinho a carinha de cada ferramenta. Então, aqui é só um painel interno da ferramenta. Então, sempre, todo painel, o padrão vai ter aqui a análise, o painel com as informações, vai ter aqui as logotipos Codeplan do governo, e aqui embaixo vai ter um dicionário explicando o que esse dado simboliza, o que essa análise simboliza, e lá embaixo, aqui tem a fonte, lá embaixo também tem a fonte de onde essa informação veio. Tá? As ferramentas agregadas, tem pessoas que já conhecem, tem pessoas que não conhecem, mas eu vou falar de todas elas rapidamente. Então, a gente tem o Brasília Metropolitana, que é um painel externo que foi criado especificamente para nós darmos visibilidade a um produto muito importante da Codeplan, os produtos principais, né? Um dos produtos, PIDAD e PIMAD. Então, o Brasília Metropolitana contém as informações da PIDAD e da PIMAD. O monitor de mercado de trabalho são informações provenientes do CAGED, né, para dar um termômetro em relação ao mercado, como ele se comporta. Nós temos a cobertura da terra, que é um produto da Codeplan, que é uma série histórica de 30 anos da cobertura da terra. O geoserviço e o geocode, que hoje estão interligados. O geoserviço são as imagens de satélites que a Terracap disponibiliza para nós, e para a CEGET também. Essas imagens elas são gigantescas, então tanto a Codeplan como a CEGET disponibilizam ela através de serviços para que as pessoas, os técnicos, estudiosos, o pessoal que precisa trabalhar em cima de imagem de satélite ou em cima de imagem feita de avião, hoje, né, antigamente era ortofoto, hoje é imagem de satélite. Então, essas imagens estão disponibilizadas nesse serviço, e o Geocode, que é um trabalho que foi feito em conjunto com várias informações para resolver o problema de endereços aqui no Distrito Federal que o Bruno estava falando, que hoje a gente acerta bastante nos endereços e é um serviço fundamental para geocodificação de dados. Quem não sabe o que é geocodificação, você tem uma lista com endereços, você tem dados estatísticos e você quer plotar isso no mapa, você quer fazer uma análise georreferenciada, espacializar essa informação, e você tem, através dessa ferramenta, realizar o processo de geocodificação e ter esses dados estatísticos num mapa, para fazer cruzamentos e análises posteriormente. E o nosso catálogo de mapas, que todos os produtos relativos a mapas e shapes, da mesma forma que o Geoportal, a Codeplan também disponibiliza isso através de uma ferramenta web, para que todos os portais possam, todas as camadas de produtos de cartas sejam disponibilizadas para a população. Então, a carinha de cada um deles, já falei um pouquinho.
Então, aqui a gente tem o Brasília Metropolitana, vou mostrar. Todos eles, ou vai ter um mapa com interação e os dados. Esse aqui, no caso, como eu falei, Brasília Metropolitana são os dados da PIDAD e da PIMAD, né? O Oeste até falou a questão hoje que, com o decreto que foi assinado recentemente, a medida provisória criando a área metropolitana, né? A região metropolitana. Então, essas informações aqui elas tendem a ampliar, a aumentar, e o uso dessa ferramenta aqui vai ser importantíssimo. Aqui nós temos, vou voltar aqui, monitor do mercado de trabalho, que aqui tem o top 10 e o top down das profissões aqui, que são análises como o mercado está se comportando hoje, com base em informações do CAGED. A cobertura da terra, como já falei, que já existia. Então, assim, todas as ferramentas foram convergidas para dentro do CDF hoje, porque hoje, como a gente vive no mundo onde as informações são muito rápidas a produção, a gente tem que saber onde as informações são produzidas. Então, o dado estatístico ele não está separado do dado geográfico. Então, você tem dados geoestatísticos. Aqui, como eu falei, a questão de mapas, o geocode, para fazer a geocodificação. Então, assim, a gente fala que hoje o CDF ele tem as ferramentas dos painéis e tem outras ferramentas externas, que é um canivete suíço, onde você pode estar, eu quero geocodificar, eu quero ver essa imagem no mapa, eu quero ver... E você tem várias ferramentas que você pode utilizar de forma integrada, por assim dizer, e fazer um determinado tipo de estudo. O catálogo de mapas da Codeplan, né? Vou tentar não entrar no Technicase, mas isso tudo é possível com uma API que foi criada. Entendam como aqui tem um barramento de dados, que esses dados eles podem ser acessados ou por essas plataformas que foram criadas, ou futuras plataformas, porque isso aqui são visualizações, né? Então, você pode criar várias visualizações de dados, que essa é a proposta, e tudo isso está concentrado aqui na nossa ferramenta, que é o CDF. Esse barramento já tem uma questão de segurança, né? A importação do metadado, tá? E essa parte de projeção, como o Lúcio falou, é uma ferramenta que ainda está sempre em evolução, ela está sempre sendo melhorada, e isso aqui ainda é algo que vai ser futuramente implementado, tá? Mas ela já está em andamento, tá? O protocolo de segurança aqui já foi construído. Então, assim, a ideia que se pensa na infraestrutura do CDF, como é um trabalho coletivo, onde envolve técnicos, como a gente já falou aqui, repetindo exaustivamente, o CDF ele é uma pontinha de visualização de dados. Isso aqui é possível graças a todo o apoio técnico das equipes. Então, você tem que imaginar que você tem uma estação de trabalho com o pesquisador, com as várias visualizações dos dados, com as informações chegando. Então, o ESC gosta muito dessa questão da sala de avaliação e análise de políticas públicas, tá? Que é onde esses painéis podem ser exibidos, podem ser analisados. O CGI, onde as reuniões são realizadas e a gente tem todo o tratamento da informação, tá? E o futuro, como já foi dito aqui, é o Centro Integrado de Altos Estudos, Políticas Públicas do CDF, que é justamente o compartilhamento dessas informações, ensinar os técnicos como criar seus próprios painéis, como fazer a organização do dado, esses estudos, essas análises serem publicadas no CDF posteriormente. Então, como já foi dito aqui, houve dois encontros já, seminários internacionais, encontros internacionais com o pessoal de Buenos Aires, onde ocorreu uma troca de informações aqui de trabalhos, onde nós temos aqui algumas informações, alguns estudos, alguns trabalhos, eles têm outros lá. Então, foi um sucesso essas duas videoconferências que foram realizadas. O auditório de divulgação, que a gente tinha planejado a reforma do auditório para que os eventos fossem realizados e houvesse mais impacto na divulgação dos dados e as informações que posteriormente são publicadas no CDF. Já fazendo um marketing aqui,
porque a equipe tem trabalhado incessantemente, e também porque todos esses lançamentos são alinhados com a filosofia do CDF. A filosofia do CDF também é publicidade das informações, é a organização dos dados, de uma forma que as pessoas consigam consumir e visualizar essas informações da melhor forma e mais fácil possível. Então, com isso, a gente tem um ACT com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, onde a gente vai lançar o Portal Cultura, e tem um blog de conjuntura, que a equipe da DIEP está realizando já a divulgação da conjuntura econômica através dessa ferramenta, que vai ser lançado. Então, aqui o Portal Cultura vai ser lançado dia 11, eu vou fazer a propaganda aqui dele, onde, qual é interessante? Isso aqui é uma ferramenta que foi pensada junto com a Secretaria de Cultura, porque hoje a Secretaria de Cultura está vivendo ainda um momento analógico, ou seja, as informações deles ainda estão em papel. Você pede um relatório, você pede uma análise do impacto do FAC, e eles têm problemas em levantar as informações. Então, a ideia é começar a ter um ponto de entrada, por isso que foi construído esse portal, dedicado aos agentes culturais, onde temos a ferramenta ID Cultura, que é o cadastro de agentes culturais. Então, o ponto de entrada para a organização dos dados da cultura passa pelo cadastro. Posteriormente, vai ter a ferramenta, não aparece aqui, mas estamos concluídos, a de selos, que são certificados desses agentes culturais, onde eles postam toda a sua documentação necessária para ganhar um certificado. Após ganhar o certificado, ele entra onde? No sistema de editais do FAC, e ele só entra nesse sistema se ele tiver cadastrado no ID, tiver um selo, não aparece aqui o selo, mas ele vai ter um selo, que é o seu certificado, e entra no sistema de editais. Então, a gente já está traçando um fluxo da informação que, posteriormente, esse dado vai ser consumido pelo CEDF. São informações que a Codeplan e outros órgãos precisam. E essa experiência aqui pode ser replicada em outras secretarias menores que não têm esse tipo de controle do fluxo e geração das informações. Então, esse aqui é o Portal Cultura, e esse aqui é o de conjuntura, que está uma imagem assim ainda prévia, né? Esses barquinhos aqui, coisa e tal, mas assim, só para ter ideia que a ferramenta já está online, já começamos a publicar os dados, e o lançamento será aqui, dia 14/12, com a filosofia do CDF, de publicação de informações, publicação de dados, organização da informação. Então, eu agora vou mostrar rapidamente o portal, né, para não me alongar muito, e depois a gente volta. Você quer dar uma palavrinha? Um momentinho. Eu falo quando entrar na... Então, mas eu entro e falo rapidinho lá. Então, você tem como mostrar rapidinho aí? Ó? Deve estar aqui embaixo. Aproveitando... Pode fechar. Aproveitando o gancho do Oeste, abre-lhe o sobre. Pronto. Então, hoje, essas informações estavam no site institucional da Codeplan, que eram as informações sobre a legislação, porque o CDF ele é além de uma ferramenta, ele é um sistema todo que prevê a gestão da informação. Então, você tem o CGEI, você tem o marco legal, que é o decreto. Então, tudo isso foi trazido do nosso portal, da Codeplan, do institucional, e veio para a ferramenta, onde está as apresentações, a legislação, está a ata de todas as reuniões que foram realizadas pelo comitê. E aí, como o Wes estava falando, tem aqui a equipe nossa, né? A gestão, lógico, do Lúcio, do Bruno, para dar o destaque. Tá? E reforçando sempre que é uma construção coletiva onde todos os técnicos, todas as pessoas trabalham. Tá? Então, mostrando rapidamente os painéis, vou dar destaque a alguns painéis novos que entraram na ferramenta. Então, por favor, Flávio, coloca para mim de educação, mostra a telematrícula. Deixa eu ver se ele carrega direitinho. Então, esse painel aqui já foi construído
com dados provenientes do portal de dados abertos. Ok? Então, essas informações de telematrícula, que são informações que a Secretaria de Educação disponibilizou no portal de dados abertos, ela já está aqui em forma de painéis, que a equipe do CEDF já se apropriou dos dados, já criou visualizações aqui para dentro do CEDF. Então, aqui a gente tem a oferta, modalidade de ensino, o dado é de 2017 até janeiro de 2018. Né? Então, você tem pelos centros regionais de ensino, tem a evasão estudantil aqui, tem por modalidade. Então, assim, tem os filtros aqui em cima. Rapidão, Flávio, mostra aqui, por favor. Então, aqui você pode selecionar pela CRE, pela modalidade de ensino, pela escola. Né? E uma coisa interessante de mostrar esse painel, porque o Brasil em Números, inicialmente, ele foi construído numa ferramenta de dashes, que era o Tableau. Então, a ideia nossa é migrar todos os dashes futuramente para essa ferramenta, que é o Kibana, porque o Tableau Public, nós não pagamos licença dele, mas tem limitações em relação à atualização do dado. O Kibana, como é uma ferramenta de dashes livre, você pode conectar direto ao banco, então aí vem a história dos indicadores e dashes automaticamente atualizáveis, porque depois de uma visualização dessa construída, basta fazer o update, né, do dado que o painel já está atualizado. E como a ferramenta é livre, a gente tem uso total dela. Então, esse é o telematrícula. Vai no panorama social novamente. E agora mostra saúde, consultas médicas. Também é um dado proveniente do portal de dados abertos. Então, a gente foi chupando tudo lá que tinha no portal de dados abertos e foi colocando aqui visualizações novas. Né? Então, a gente tem aqui os principais atendimentos aqui dentro da saúde. Aqui. A gente botou os top 20. Né? Então, tem consulta médica, tem por procedimento, pela complexidade, pelo estabelecimento de saúde, né? Total de consultas. Então, assim, você realiza os filtros e os dashes vão se movimentando conforme a consulta que você quer fazer. Embaixo, sempre lembrando, mostra lá embaixo. Lá embaixo. Tem sempre o dicionário falando o que o filtro, as consultas. Então, está aqui a fonte, ó, portal dados abertos, a partir de onde esse dash foi construído. Tá? Pode subir. Né? Voltar no panorama social, que eu estou falando mais das novidades. Aqui a gente vai ter o da segurança. Esse aqui, na verdade, a segurança pública chegou a conversar conosco antes, e a gente criou uma visualização dos dados que eles colocam no portal deles também, só que foi feito com base no Brasília Metropolitana. Então, bota, por exemplo, crimes nas regiões administrativas, vocês vão ver que a carinha é parecida com o Brasília Metropolitana. Então, a gente já tinha um painel montado que atendia o dado que a Secretaria de Segurança disponibilizou, e foi montado esse painel interno aqui, onde você tem os macroindicadores aqui da segurança, também espacializados por região administrativa. E aqui você tem o tipo de crime. Né? E aí você pode, nesse caso aqui, visualizar apenas por RA. Sobe aí, Flávio, por favor. Então, rapidinho. Isso aqui é por RA, o filtro. Vai lá de novo. Vamos ver. Vai lá no panorama social, por favor. Você pode fazer a pesquisa por ano e por crime. Então, aqui no caso também espacializado, você pode selecionar o ano. Bota aí, sei lá, bota 2018, 17, pronto. Bota o tipo aí do crime. Homicídio, escolhe a região administrativa aí. Ali, pronto. Sobradinho 2. Então, a gente tem esse relato de homicídios ao longo do ano. E aqui tem os totais. Né? Então, você está dizendo aqui o ano, o crime que foi realizado, que ocorreu. Que foi realizado, Deus do céu. Deus me livre. Cometido. Mas o último ali do panorama social, por favor. E o comparativo entre regiões administrativas, que aí o povo fica louco. O povo da segurança pública ficou louco. Eu falei, gente, mas é para visualizar o dado. Não, mas eu prefiro esse dado na tabela. Eu falei, mas você esconde o dado. Mas tudo bem.
porque você já bota de cara e você mostra aqui, tudo bem que esse valor são valores absolutos, não são taxas, eles falam, isso aí é a produtividade da segurança pública em cada região administrativa. Tudo bem, beleza. Ok. Você faz um comparativo como é que a coisa está andando entre as RAs. Tá? Então, o Flávio selecionou 2015, tráfico de drogas. A gente sabe que o plano piloto aqui está bombando a coisa. Em segundo lugar, está a Ceilândia. Né? Essa informação, quando você entra no site da Secretaria de Segurança Pública, é um tabelão. Um tabelão que está lá. Você, a princípio, não entende nada. Tanta tabela que tem lá. E a filosofia é justamente trazer a forma do dado de maneira palatável. Qualquer um consegue filtrar, qualquer um consegue achar a informação e visualizar esse dado. De forma sexy. Forma sexy. Atrativa. Isso. Deixa eu ver aqui. O econômico, assim, tem finanças, que são os dashes. Bota o primeiro. Bota de baixo. O Oeste está ali pedindo. De baixo. Né? Então, assim, esse dash foi feito no Tableau. Esse dash especificamente foi feito na gerência da tá? Feito pela Larissa, inclusive, esse dash aqui. E traz as informações de responsabilidade fiscal comparando o Distrito Federal em relação às outras unidades federais. Então, tá comparando DF com o Brasil. É claro, lembrando sempre que o DASH é uma análise feita, mas existe estudos, existe a metodologia, existe todo um trabalho feito antes de chegar numa visualização dessa. Lembrando que o CDF ele aponta, e o trabalho da Codeplan é um trabalho muito maior, que está representado um pedaço dele aqui. Tá? Tem os dashes, assim, a maioria das análises e exibições que existiam já no Brasil em números estão aqui, contidos, não vou me alongar muito. O Pesquisa CDF, por favor, Flávio, que nós lançamos no ano passado, ele era uma ferramenta externa, já está integrado aqui dentro, onde você pode... Não, a Pesquisa CDF. Esse aqui é o cruzamento de informações da PIDAD, da PIMAD, eu acho que a PED está aqui também, mas a PED tem hora que você faz uns cruzamentos malucos. Tem que conhecer o dado para fazer os cruzamentos também. Não adianta você fazer qualquer cruzamento que não vai fazer sentido, tem hora. Então, tem que ter um certo conhecimento da informação. Mas, basicamente, é uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, para você fazer alguns cruzamentos e ele lançar essas informações através de tabela, de mapa e de gráfico. Tá? Mas depois, se quiser, depois eu mostro rapidamente. Mas, pessoal, essa ferramenta já foi lançada, está funcionando, está ok. Hoje, todos os dados é PIDAD 2015 e PIMAD 2013. A Codeplan está finalizando o processo de compilação, crítica do dado, isso deve estar pronto agora, esperamos, dia 20. E aí, isso estando feito, automaticamente as ferramentas passam a ser atualizadas, estarão atualizadas com as informações novas. Chama em dev, porque não subiu ontem no meio da noite. Problemas técnicos, Houston, então a gente vai mostrar, como sempre, a gente tem um espelhamento dos ambientes, então a gente acabou que não subiu. O catálogo de metadados, a gente sobe isso, é só subir ali e a gente sobe. Bota a mulher aqui.
Então, faz a busca, que escolhe o último, que é o que está melhor. Então, o catálogo de metadados foi as informações que conseguimos através do CGEI, onde as secretarias mandaram as informações que cada órgão possui. Então, por exemplo, esse aqui eu fiz uma busca sobre mulher, ele me trouxe uma lista e eu selecionei esse aqui. Então, número de ocorrências registradas de violência contra a mulher. Então, você tem a descrição do dado, então é o conteúdo, feminicídio, tentativa de feminicídio, violência doméstica, Lei Maria da Penha, blá, blá, blá. Tipo de agregação, ele está agregado por região administrativa, a temporalidade dele é esse dado é de janeiro de 2015, a frequência é mensal, a fonte é a PCDF, né? A Polícia Civil. Tá? E o contato, a gente tem geralmente colocado o contato do CG aqui para mais informações. E assim, tem todos os metadados aqui, acredito eu, que se a carga foi completa, tem os dados da Codeplan, tem os dados dos órgãos que enviaram. Então, Secretaria de Segurança Pública, Saúde enviou. Então, assim, essas informações aqui estão no catálogo. Eu não sei se eu devo... Volta para Home, então, Flávio. Por favor. Tem as ferramentas todas aqui que estão funcionando, as agregadas. Tá? Não sei se eu já estourei muito tempo. Então, Brasília Metropolitana, já falei. Né? O Monitor do Mercado de Trabalho, só para mostrar que eles existem mesmo. Você clica, eles vão abrir. Não é de mentira. Não é só PowerPoint. Todos eles existem. Todos têm endereços, têm domínios próprios, podem ser acessados. Cobertura da terra. Que ela é acessada externamente. Desse CDF. Tá? Então, acho que com isso... Opa, o que é isso? Está com zoom. Não se assustem, só o zoom. O Geocode está funcionando. Esse Geocode, lembrando, a controladoria está aqui. Esse serviço foi um serviço construído a 4 mãos, parceria Codeplan e Controladoria. Esse serviço é utilizado pelo portal da ouvidoria, onde todas as demandas que entram pelo portal da ouvidoria, elas são georreferenciadas através desse serviço, que é consumido pelo aplicativo lá do OuvDF. Tá? E só o catálogo de mapas está aí, então bota os layers. Então tem shapes que a Codeplan trabalha, antes que a Litz me taque a pedra. As delimitações das pesquisas, os shapes que a Codeplan utiliza. Nós sabemos que tem a nova definição de poligonais que está na Câmara Legislativa, que saiu do GT, Codeplan, CEGET e parceiros. Tá? Mas a Codeplan utiliza, por enquanto, essas informações das pesquisas PIDAD, PIMAD, então, que estão as nossas camadas, que têm estudos e trabalhos que foram feitos em cima. E eu vou concluir com essa ferramenta, porque eu acho que já falei demais, e agradeço por vocês terem me escutado. E só falar, finalizando, que isso aqui é um produto da casa, da Codeplan, que para toda a Codeplan utilizar e toda a comunidade, sociedade civil, está utilizando essa ferramenta. Só para concluir, a área restrita, ela foi criada, ela existe, a API suporta, só que a gente não colocou no ar, porque a gente está testando ainda, a gente precisa fazer mais uns testes, com esse quesito de segurança, é sempre bom estressar os testes. Mas eu sei que o pessoal vai perguntar como funciona. Vai ter vai no rodapé, Flávio. Vai ter aqui um entrar no rodapé, no footer. Pode ser que ele fique acima aqui do rodapé. Aqui. Então, o designer. Mas assim, ela já existe, já funciona, falta só definir o layout, onde colocar, mas aí vem a questão do dado sensível, dado sigiloso, o dado que não for público,
e um agente externo do CGI quiser acessar uma visualização, um painel, uma coisa sensível que foi criada, ele vai ser acessível pela essa área restrita, ok? E também essa questão da entrada de usuários externos provê o quê? O catálogo de metadados hoje foi feito uma carga com as informações que os órgãos nos passaram. A ideia é que, através da área restrita, a própria secretaria cadastrada ela tenha a possibilidade de cadastrar os seus metadados, dizendo, essas são as informações que eu tenho e que eu quero que constem no CEDF, que a Secretaria de Segurança Pública tem, a Secretaria de Saúde tem, a Secretaria de Educação tem. Então, o gestor do dado, o produtor do dado, vai poder entrar na ferramenta e cadastrar seus metadados. Então, isso já está funcionando. Falta a gente só subir, terminando os testes, mas já está funcionando. E vai ser tudo... Por isso, assim, a área restrita acabou que virou um conjunto maior de coisas que a gente inicialmente havia imaginado. Tá? Então, agradeço. Então, esse é o CEDF. Muito obrigado pela atenção. Não poderia deixar de registrar um agradecimento especial à equipe da SUTIC, né, porque toda a parte de infraestrutura, toda a parte de banco, toda a parte de documentação, tudo aquilo que é desenvolvido aqui pela equipe, ela está devidamente documentada, guardada e registrada. Ou seja, a gente está deixando para gerações futuras, que é o nosso sonho, de um sistema, né, uma plataforma que tenha continuidade, que não aconteçam as coisas que já aconteceram no passado aqui, né? Eu gostaria de chamar o Bruno para a gente dar continuidade. Vamos recompor a mesa. Depois vamos entrar numa série de perguntas e respostas. Obrigado, Ash. Obrigado, Alexandre, pela apresentação. Então, eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer perguntas e comentários. Bom, a palavra está aberta. Quando é assim, é porque foi muito esclarecedor. Bom, Júlia. Alô? Eu sou Júlia, sou gerente de proteção social na DIPOS, Diretoria de Custos Sociais. Eu achei bem interessante aquela parte que o Alexandre apresentou da Secretaria de Cultura do Sistema, de outros órgãos, de ter um sistema, de administrar um sistema, poderiam, pelo CEDF, fazer o sistema deles, assim, colocar as informações deles e administrar isso pelo CEDF. É isso mesmo? Eu acho que bom, passar a palavra para o Alexandre, mas tem um ponto que é importante, eu acho que é destacar isso, é o seguinte, o sistema vai ser tão melhor quanto melhores forem os registros administrativos. Quer dizer, a entrada dos registros administrativos, como é que você faz um cadastro, como é que a secretaria lá na ponta faz esse registro, às vezes ele não pensa, mas isso tem um efeito enorme para você poder analisar o impacto da política. Então, tão melhor for esse registro, tão melhor vão ser as informações que vão estar disponibilizadas aqui, e tão melhor a população e o Estado como um todo vai conhecer aquela política. Então, acho que um exemplo desse portal da cultura é que hoje a gente tem um acordo de cooperação técnica com eles, e para a gente conseguir as informações, a gente tem informação de 2015, não é isso, Henrique e Larissa, me corrijam, do FAC, razoavelmente boas, mas aí a gente não consegue montar uma série, por exemplo. A gente tem uma sala cheia de processos com papel. Se eu quiser saber quanto que foi destinado para um projeto específico, eu vou lá no processo e olho. Mas se eu quiser uma base de dados para ter uma visão completa, a gente estava pensando em mandar digitadores para lá para conseguir digitar, pegar processo por processo, para montar uma base de dados. Então, eu acho que esse carinho com o registro administrativo, às vezes a gente acha que um cadastro é um cadastro qualquer. É muito importante isso. Acho que essa é uma mensagem forte do CEDF,
E o CGEI, no fundo, é cada secretaria dizendo o que ela tem de informação, uma descrição, aquele metadados que o Alexandre colocou ali quando você faz a pesquisa, foi tudo que as secretarias, todas as secretarias no âmbito do CGEI, forneceram para a gente. Então, todas as informações que eles forneceram, os metadados, estão ali. Então, a ideia é que, quanto mais a gente vai melhorando isso, mais completo vai ficando e melhor a gente vai ter conhecimento do que é feito pela ação do Estado. Mas vou passar a palavra para o Alexandre. Então, a ideia, como o Bruno frisou, é que realmente o ponto de entrada ele seja sistematizado, para que os dados estejam estruturados de uma forma que o CDF, na verdade, vai estar integrado com essas ferramentas, porque quem está construindo essas ferramentas é a nossa equipe, somos nós. Então, a Codeplan está no papel de um consultor da Secretaria de Cultura em relação a todo esse fluxo da entrada do dado, a sistematização e depois o compartilhamento. Porque o que acontece? A gente chegou na cultura e a cultura, além das... Tinha algumas ferramentas lá, e as ferramentas eram monolíticas e não tinha interoperabilidade, ou seja, você não conseguia que elas conversassem com outros sistemas. Então, hoje, a gente já está preparando as ferramentas para, posteriormente, elas serem integradas no CDF, ou seja, você vai ter condições de consumir as informações que a Secretaria de Cultura produzir. É quando eu falo que você pode replicar um modelo, é o caso de sucesso. Você vai ter a cultura lá, a sistematização da informação deles, então o portal, as ferramentas de cadastro, editais, etc. Como tudo nós estamos no controle, isso pode ser replicado para secretarias menores, turismo, esporte, que também vivem numa era analógica. Não sei se eu consegui responder. Mas, viu, Júlia, a ideia não é que a gente seja uma fábrica de software, tá? A ideia é, como o Bruno colocou, as necessidades informacionais que nós temos para construir as análises de política pública, naquelas áreas que são sensíveis, né, como foi o caso da cultura, que, como o Alexandre bem colocou, está numa fase ainda analógica, né? Então, a gente atua como uma consultoria qualificada e dentro das nossas possibilidades, ou seja, dentro daquilo que já é a metodologia do CDF. Daquilo que já está construído, a gente vai customizando, né, Alexandre? E a gente vai oferecendo aos nossos parceiros aquilo que nós já temos. E aí a ideia, como foi colocada, naquela visão de futuro, a gente pretende implementar um ambiente Moodle, ou seja, um ambiente de ensino à distância, criar dentro dessa plataforma o ambiente de educação à distância e capacitar as pessoas para que lá na ponta elas também possam ter a capacidade de desenvolver e criar, né, painéis e também, de certa forma, a gente se apropriar. Que essa é uma experiência que acho que é bem bastante exitosa, porque, como foi dito aqui desde o início pelo Lúcio, como a gente tinha restrições orçamentárias, né, a gente não tinha recursos para comprar equipamentos, nem tampouco contratar consultorias caras, então a opção foi utilizar o que está aí, que é a parte... A gente até tinha uma transparência que falava disso, e depois eu vou devolver para o Alexandre, com relação às tecnologias. Então, a gente optou justamente por um ambiente de software livre. Né? E aí, agora, até agradecendo aqui a Ana, aqui, o Jardson, que são do escritório de projeto, né, do governo, nós chegamos no início do ano, né, com uma necessidade de adquirir alguns equipamentos, e aí a secretaria, né, a pessoa lá do secretário, nos autorizou, né, e, inclusive, o pessoal da Girafe aqui se esforçou bastante, e nós estamos com a licitação aberta, e a gente deve concluir ela aí no dia 15. Né? E aí a gente vai conseguir, a partir da inserção desses equipamentos, a gente ter até um pouco mais de capacidade operacional. Né? Vocês viram aí, esses 2 últimos 2 dias aí, nós estamos entre a cruz e a espada, né? Porque a gente está atendendo a demanda que era do CDF, que a gente tinha que lançar, mas também a gente está atendendo algumas demandas que está sendo demandada pelo novo governo. Né? Então, por isso que algumas coisas aqui a gente não conseguiu mostrar na sua plenitude. Mas a ideia, como sempre foi colocado desde o início, é de que é uma construção coletiva. A gente aproveita, né, como dissemos ali o pessoal da Controladoria, que foi um parceiro forte,
A gente utilizou muita coisa dos dados abertos, mas a gente gostaria os dados fechados, né? E gostaria também do ambiente restrito, né? Porque a ideia é que essa seja uma ferramenta para realmente apoiar o desenho das políticas públicas. Ou seja, para a gente parar de achismo, né? Ou seja, quando a gente for fazer a expansão do metrô, a gente tem a ideia de qual é a demanda real, qual é o custo real. A gente vai ter aí o trabalho de cobertura, né, com as informações, né, da SEB, da CAESB, onde tem cana, onde tem telefonia, porque senão você começa a fazer uma obra lá, né, e aí você começa a destruir coisas que você não sabe que tem. Então, a ideia é que essa ferramenta seja uma ferramenta de apoio à gestão. Litz, e lá no fundo também. Mas eu falo sem ele mesmo. Que isso? Parabenizar muito, porque eu acho que vocês conseguiram juntar a informação estatística. E é como o Wes está falando, a gente hoje, no planejamento do ano mesmo, a gente fica garimpando informações, né? Isso é muito importante para o planejamento. É uma iniciativa, o trabalho está brilhante, muito bom, gostei da separação, porque cada informação é administrada de uma forma. Então, assim, só parabenizar, eu estudo agora, porque eu sempre vejo que eu dou curso, acho que a professora tem todas essas questões técnicas, está dando um excelente trabalho. E essa ferramenta do CDF, ela é complementar ao geoportal. Sim, não invade. Essa parte da CAES, ela está no geoportal. Lá tem toda a rede da CAES, publicada por eles mesmos. Direto do banco deles. Toda atualização é online. São ferramentas complementares. Porque o dado estatístico, para mim, ele é muito difícil. Você quer um dado da segurança, isso que você falou da segurança, a gente já teve esse problema. Tem muita coisa que eles não querem deixar transparente. Sim. Porque tem impactos, né? Até no geoportal a gente tem muita informação que ela está restrita ao GDF. Só quem precisa está na GDF direto que consegue acessar. A rede da CAES está restrita porque a CAES colocou essa aplicação. Então, é uma questão de segurança. Mas qualquer funcionário do governo consegue acessar. Não chegou aí a câmera. Infelizmente, é. Eu estava falando com o Sérgio aqui, a gente tem um trabalho conjunto com a Prodecon, né? Que é o Observatório Territorial. E eu estava falando para ele que ele tem muito a ver com o CDF. Não sei se você vai entrar lá. Já. Você faz as consultas, entrar. Ele tem muito a ver com esse trabalho. Até às vezes são trabalhos eficazes, como já o serviço. Vocês não trabalham eficaz, nossa, tá? A ideia é a gente construiu as ferramentas justamente para não invadir o espaço uma da outra. Inclusive porque a CEGET é quem detém a questão dos dados espaciais e a Codeplan é o dado estatístico, mas a gente sabia. Sim. Replicação de esforço, é verdade. Mas, sim. Uhum. Mas, por exemplo, o painel que o Alexandre mostrou aqui da segurança... O painel que o Alexandre mostrou da segurança pública, por exemplo, foi meio construído com eles, né? Eles tinham aquele tabelão
E aí a gente mostrou que tinha Brasília Metropolitana, que daria para localizar as informações por RA, e aí, exatamente, aí o dado ficou com acesso. A gente tem duas perguntas, o Sérgio, e lá no fundo... Então, acho que começar lá no fundo, que ela estava esperando mais tempo. Então, como eu já disse anteriormente, a ideia é que a Codeplan oferecesse uma consultoria, através do CGEI, para secretarias que tivessem essas dificuldades em relação à produção do dado. Questão que juntou portal, reuniões do CGEI, definição do dado restrito, fluxo do dado. Então, assim, acabou e não teve perna para realizar uma das etapas, que seria, eu tinha até comentado com o Lúcio, a gente ressuscitou a equipe do Anuário Estatístico, que hoje já está fazendo a coleta das informações para lançar o anuário ano que vem. Então, seria a equipe do Anuário, junto com a equipe da gerência, conversando com cada secretaria, para a gente criar uma forma de realmente produzir e receber o dado de uma forma sistematizada. E dando uma consultoria para que isso fosse mais rápido, mais fácil. E a gente sabe que tem casos que não tem pesquisadores ou então pessoas para estruturar esse dado ou ferramentas. A gente entraria com uma consultoria mesmo, através do software livre, que já foi falado várias vezes, tudo isso aqui é software livre. Hoje a gente tem várias opções de software livre, onde você pode construir ferramentas rápidas, com equipes pequenas, custo quase zero, em que você praticamente não resolve 100% do seu problema, mas você já sai do zero para alguma coisa. Então essa era a ideia. Também, só para complementar, no âmbito do CGEI, uma grande discussão foi como criar os metadados, como ter um padrão para você informar o que você tem. Um primeiro esforço foi reunir todas as secretarias, todas as empresas e dizer assim, olha, o que você pode disponibilizar como dado público? Já tinha o esforço dos dados abertos, tinha o esforço do INDA, do INDE, e lá tinha um certo padrão, tem o DataSUS também, tem um padrão de metadados, e aí foi construído dentro do CGEI um formato de você fornecer esses metadados. O que é isso? É dizer assim, olha, eu tenho a informação do turismo rural, eu tenho o número de hotéis, eu tenho o número de turismo rural, coisas do tipo, quantas pessoas visitam, eu consigo isso por mês, por ano, o que seja, por RA. E aí você informa e diz que tem essa informação, e aí, eventualmente, repassa a base de dados para a gente, e a gente, naquela plataforma que o Alexandre mostrou lá, a gente guarda aquele dado para você e disponibiliza no portal. Esse é o processo que a gente construiu, né? Mas ainda está avançando, quer dizer, eu acho que para todas as secretarias, acho que a gente avançou bastante, mas eu acho que o dados abertos já foi um grande avanço que a gente consegue consumir os dados. Agora, às vezes aqui na Codeplan a gente não consegue saber o que a pessoa no outro lado da sala está fazendo. Imagina uma secretaria gigante conseguir chegar a essa informação. Então, esse esforço, eu acho que tem que ser permanente. E é como eu falei, quer dizer, quanto melhor a gente souber e quanto melhor a gente conseguir administrar esses registros todos que a gente tem, a gente vai conseguir saber melhor o assunto e melhorar as políticas públicas.
Mas, por favor, vai lá. Não, eu queria comentar um pouquinho o trabalho do Observatório Territorial, que você está falando, foi um trabalho muito bem acertado nosso, desenvolvendo junto com a CGF, tá? Foi dentro da programação contratada pela Câmara, né? Estudando a CGF, a fazer os planejamentos. E foi um trabalho muito interessante, porque ele pegou uma gama muito grande de indicadores espaciais, territoriais, né? Construídos
Bom, Alexandre, quer comentar? Então, assim, a gente estava tentando arrumar a própria casa aqui, porque a gente tinha lançado várias ferramentas, cada uma tinha uma funcionalidade específica, então a gente estava inicialmente preocupado em lançar o CDF e organizar as plataformas que a Codeplan havia criado. É possível colocar o link entre as plataformas, publicidade entre o Geoportal e o CDF? Totalmente possível. A gente sentar, conversar, que nem o Flávio adora falar, ver as fronteiras de cada interface, cada ferramenta, para elas se comunicarem de uma forma que os usuários não se percam. Então tem que ter um fluxo da informação, tem que ter o user experience, justamente para o cara saber que ele vai entrar no portal do CEGET através de um dado e ele vai de lá entrar no CDF e encontrar o dado estatístico que ele queria lá, e vice-versa. Então esse fluxo pode ser feito tranquilamente, mas é um trabalho que não é um planejamento e não é tão simples assim, para ficar bem feito, mas é totalmente possível. E Vlad, não é uma crítica, mas é uma crítica. O que acontece? A gente sabe que o portal de dados abertos tem essa finalidade de concentrar tudo que é público das secretarias. Mas o que eu vejo é que, por mais que tenha o decreto, por mais que tenha a consultoria da CGDF, etc., eu acho que a controladoria tem que fazer um trabalho mais de base, entrando nas secretarias, porque parece que a mensagem não foi compreendida, ou talvez por falta de conhecimento técnico, porque a gente já falou que dentro das secretarias, às vezes, não tem profissionais com expertise para produzir o dado de uma forma, não segura, mas assim, organizada. Esse é um dos grandes problemas que eu já vi. Por mais que tenha o decreto, tenha a padronização da INDA, eu já peguei dado lá, o dado está bagunçado dentro do portal de dados abertos. Eu sei que, assim, justamente por causa que eu acho que às vezes não acontece um entendimento. Que nem no CG, as reuniões que ocorreram, que a gente falou sobre os metadados que as secretarias deveriam nos enviar, a gente chegou dado truncado também, de metadado. Porque eu acredito que não aconteceu o entendimento. Uma reunião rápida aqui do CG com poucos membros e a gente repercute isso dentro das secretarias, até a área realmente que produz o dado, você tem um telefone sem fio que isso chega truncado lá na ponta. Então o cara, quando vai produzir o dado, ele já se fala, mas como é que eu tenho que produzir o dado? Como é que é metadado? É o dado? Eles estão querendo minhas informações. Então, tanto é que tinha, eu sei disso porque tinha um processo que a Codeplan enviou para a Secretaria de Educação, na época, sobre os metadados que o CDF precisava. E esse processo rodou em tudo quanto é lugar dentro da Secretaria de Educação e ninguém sabia do que era. Eles chamaram de processo UAU. O processo batia UAU, eu falei, o que é isso? CDF, dado, metadado? Não, passava para a próxima subsecretaria e foi, e quase não chegou nada. Então falta um trabalho mesmo de base dentro, explicar, conversar com as áreas que produzem, falar falar do portal, porque é o que o Bruno falou. A gente está aqui produzindo coisa, o colega da porta ao lado não tem conhecimento, não sabe nada disso aqui que está sendo dito e falado. Então a gente tem que fazer um marketing maior, publicar mais, conscientizar o pessoal que produz o dado para que ele seja produzido de uma forma organizada. É isso. Bom, então, Laerte está me dizendo aqui que o tempo estourou. Não, mas acho que vamos deixar mais um comentário. Você me permite, Laerte? Mais um comentário. Por favor, Ana. Sabe a situação? A gente foi lá verificar como funciona. E lá, eles colocaram, não é um dado real, porque por uma série de contingências que eles têm. Mas é um dado que eles têm hoje. Então, como eles colocaram, a gente tem várias informações sendo contabilizadas, multiplicadas. E aí, a gente solta uma questão dessa também. Eu acho que essa questão da comunicação tem que ser muito mais trabalhada. Por quê? Porque as áreas tem dois problemas.
Cada um informa um dado diferente. Sim, 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 sim. Eu sei, não é fácil. Eu queria acrescentar, né? Por exemplo, quando a gente lançou o contrato de dados abertos, a gente fez um benchmark posterior, nos Estados Unidos, no portal deles, né, tem milhões de artigos. A gente entra lá, aparece aquele número e tal. Aqui no DF, a gente agora, se não me engano, o último era 129 conjuntos de dados. Os conjuntos de dados são muito mais ativos. E eu sempre falei, né, nosso meu sonho de consumo é chegar na ordem de grandeza do governo americano ou de outros benchmarks, né? Então a gente tem muito que caminhar, com certeza. Existe às vezes um dado sujo, aquele dado que está, né, sei lá, mal estruturado, enfim, né? É o trabalho de formiguinha. Então a gente tem esse desafio para os próximos meses, anos, aí tomara os futuros governos, né, que isso não seja apenas uma política de governo, mas sim de Estado. Na verdade, Isso. é de Estado, que a força da lei, que faz a lei de transparência, eu acho que ninguém vai conseguir. Né? Então é nosso trabalho de formiguinha, temos aí muito trabalho até para poder. Tem mais um último lá no fundo. Por favor. Sim, sim, claro. Não, muito obrigado pelos comentários. Eu acho que são contribuições muito importantes. Eu acho que o ponto que você levanta, né, acho que é fundamental da gente ter dados que não sejam conflituosos. Né? Eu acho que esse é fundamental a gente conseguir pelo menos essa tentativa de falar, pelo menos a gente está mentindo todo mundo junto com a mesma informação, né? Eu brinco sempre com isso. Mas acho que tem uma questão, acho que esse trabalho de formiguinha é muito importante. E eu acho que o exemplo da Secretaria de Segurança Pública eu acho que é muito esclarecedor, porque a gente mostrou o Brasília Metropolitana para eles, né? Eles acharam super interessante, muito bom o dado, e não tiveram medo de tentar mostrar um dado que é muito sensível, né? E a gente conseguiu colocar num visualizador a partir da... Sim, público, né? E eu acho que eles viram essa possibilidade de passar essa informação. E de fato, é muito difícil você... mostrar feio, né? Que não tem pai, né? Assim, eu tive aqui na Codeplan essa experiência de ter que divulgar números econômicos, dados econômicos, durante um período de recessão horrível, né? E cada vez que piorava, a gente via que a plateia diminuía e menos pessoas queriam escutar aquela informação, mas
é o que está acontecendo, a gente não pode esconder. Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Bom, eu acho que a gente pode, então, encerrar aqui, agradecer de novo a todos. Obrigado, e a gente tem mais divulgação. Eu não sei, não sei se o Laerte vai dizer, mas semana que vem a gente continua com mais atividades. Dia 14, como o Alexandre falou, tem o blog e tem o lançamento do ID Cultura dia 11. Esses eu lembro de cabeça. Tá, ok? Obrigado, então, gente.